seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis entregue às tentações, que assim seja. Agradecemos a Deus, a Jesus, por esta oportunidade de estudo de hoje. Ser conosco agora e sempre, que assim seja. Então vamos lá. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos aqui na parte da introdução, no item 6. No quarto parágrafo, né? 1, 2, 3, 4. Isso. Nós vimos na semana passada Deus, agora a gente vai ver sobre os princípios da doutrina espírita, né? Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Deus é eterno. Por que Deus é eterno? O que vocês acham? Deus é eterno porque não tem... É igual o ser humano. Tem começo, meio e fim, né? A gente morre. Sim. Então Deus é eterno porque não morre. Teve início e não teve fim, né? Isso. Aí Deus é imutável. Quer dizer que ele não muda, né? Ele não transforma, não tem transformações em Deus, igual tem em nós. Nós ainda nós mudamos, por quê? Porque a gente está em evolução. E Deus não. Deus imaterial. Será que Deus tem essa matéria? Essa matéria que a gente conhece? Ele é imaterial. Ele é imaterial. Ele é único. Só tem Deus, né? Não tem a mãe, o pai, irmãos, não tem. Não é igual nós, né? O conhecimento que a gente tem é que Deus é único. A gente já nasce, né, com esse entendimento. Que existe um Deus onipotente, né? Mas esse Deus é só do planeta Terra, será? Não, do universo. Do universo inteiro. Né? Ele é o... Porque senão ele não vai ser Deus único. Se tiver um aqui no planeta Terra, tiver outro Deus no outro, tiver outro Deus no outro, então aí já vai ter vários deuses, né? E a gente aprendeu que não, que Deus é um só. E que Deus criou tudo que tem no universo, até o universo, né? Ele é onipotente. O que é onipotente? É o único, né? É. O único. Deus é soberanamente justo e bom. Quer dizer, não tem alguém maior do que ele, né? Nesse onipotente. Quer dizer, uma coisa maior, né? É Deus. Não tem maior que ele. Maior no sentido de poder, de elevação espiritual, né? É o Todo-Poderoso. É o Todo-Poderoso. Soberanamente justo, né? E bom. O que é soberano? Soberano é como se fosse um rei que ditasse as regras, né? Então, esse rei, ele é justo e bom. Para todos, ele criou todos simples e ignorantes, e todos nós vamos passar pelo caminho da evolução. Não tem para um isso, para outro aquilo. Para todos é a mesma lei, né? Então, a gente viu isso daqui na outra semana. Agora, a gente vai iniciar outro ponto, né? Principal da doutrina espírita. O que é? A gente vai ler um parágrafo e dar E uma pausa. conversar, né? Criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Isso aí já vem na perguntinha do Germano, né? Criou o universo. Quer dizer, não criou só o planeta Terra, não criou só o outro planeta, o Sol. Não, ele criou tudo, o universo, tudo que tem no universo. E esse universo, o que tem nesse universo? Seres animados, seres inanimados. Quais seriam os seres animados? Tem seres vivos. E os inanimados? Isso.
Os seres não vivos. Isso, inanimados, nós temos o que? A pedra, o que mais? Tudo que não move, que não tem o fluido, né? Aquele fluido que tem. Metal. Isso, Porque, por exemplo, madeira não é inanimada, porque Ela teve uma vida, né? Ela Madeira teve uma vida e morreu. Seres materiais e imateriais, quer dizer, os seres aqui que tem matéria. Por exemplo, os vegetais, os animais, os homens, né? E também os seres imateriais, quer dizer, os espíritos, né? Os espíritos. Aí agora ele vai explicar melhorzinho ainda aqui para nós, ó. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal. E os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita. Quer dizer, dos espíritos. Então, os seres materiais é o que compõe aqui o nosso mundo físico, né? Visível. E o invisível é o mundo espírita, ou mundo dos espíritos, né? Certo. O mundo espírita é o mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, preexistente e sobrevivente a tudo. Então, o mundo quer dizer, anteriormente ele falou que tem um mundo material, que é o nosso mundo físico, e tem um mundo imaterial, invisível, que é o mundo dos espíritos. Agora ele vem e fala, como que é esse mundo espírita? É um mundo normal. Então, ele é normal, é o mundo dos espíritos. Quer dizer que hoje nós somos espíritos encarnados. Nós não estamos no nosso mundo normal, nós estamos em outro mundo, aqui no planeta Terra, né? Aqui não é a nossa vida, não é o mundo nosso verdadeiro, né? Dos espíritos. E aqui ele fala, o mundo espírita é primitivo. Primitivo é aquele que dá origem, não é? Quer dizer, a gente foi criado espírito, né? Então, é por isso que ele fala que o mundo espírita é o mundo primitivo, porque a gente veio de lá. Os espíritos, a verdadeira vida é no mundo de lá. Lá é o mundo primitivo, né? No sentido de criação, né? O mundo espírita é eterno. Não teve começo. Antigamente eu pensava assim, é eterno, não tem fim. Não teve começo também. O eterno, a gente não sabe do início, a gente não sabe do fim. A gente não sabe, é eterno. Pré-existente, sobrevivente a tudo. Quer dizer que o nosso espírito, o mundo espiritual, ele vai sempre existir, né? Ele sobrevive a tudo. Pode continuar aqui? Pode. O mundo corporal não é senão secundário. Poderia cessar de existir, ou não ter jamais existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Então, como ele disse aqui, tem um mundo espírita e tem um mundo corpóreo, um mundo físico. Mundo físico, vamos pensar no planeta Terra, que é o nosso mundo que a gente conhece, né? E o mundo espírita. Então, quer dizer que existe dois mundos, dois tipos de mundos, né? Um mundo pode estar ali, né, conectado, sem um a prejudicar o outro, sem atrapalhar o outro, né? Então, ele fala que o mundo corporal é secundário. Quer dizer, se o planeta Terra deixar de existir, o mundo espiritual vai deixar de existir? Não. Não vai. Ele vai continuar existindo. Por quê? Porque isso aqui, o mundo, a matéria, ela é passageira, ela é secundária. Ela tem começo, meio e fim, né? O mundo, ele nasce, vive, e um dia ele vai finalizar, né? Então, por isso que fala que o mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita, né? Então, o mundo dos espíritos, ele vai sempre existir, vai sempre estar aí, né?
não depende desse mundo corporal. Só que o mundo corporal tem uma importância, uma razão de si, né, para nós. Os espíritos revestem temporariamente um envoltório material perecível, cuja destruição pela morte os torna livres. Então, os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível. Então, a gente tem o nosso corpo de carne, né? Esse espírito, ele reveste temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes... Quer dizer, a gente está aqui temporariamente nesse corpo de carne, né? Quando o corpo de carne perece, o espírito se liberta, né, desse corpo de carne, volta para a verdadeira pátria, que é a pátria dos espíritos, né? Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que atingiram um certo grau de desenvolvimento, o que lhe dá a superioridade moral e intelectual sobre os outros. Então, aqui, entre os diferentes espécies de seres corpóreos, se a gente for olhar, aqui tem várias espécies de seres corpóreos, não tem? Tem os vegetais, né? Tem vegetal, tem animal, tem várias espécies. E a encarnação dos espíritos, a espécie humana, quando a gente chega na espécie humana é quando há a encarnação, né? Quando a gente chega. Quando nós estamos no reino mineral, passando pelo mineral, vegetal, o animal, nós estamos elaborando o nosso espírito, é uma elaboração. Quando a gente chega no mundo primitivo, que a gente já é aquele homem da caverna, né? O homem sapiens lá, que já começa ali, aí ali a gente já tem a nossa individualização, o nosso espírito, a nossa individualização começa ali. Então os animais não têm espírito. Não tem, eles estão na elaboração. É uma elaboração do espírito dele. Então ainda tá. Porque se a gente for pensar, João, vai passar pelo mineral, né? Depois ele passa pelo reino vegetal. Quantas espécies vai ter que passar? Cada espécie é uma aptidão, é uma coisa ali, não é? Então vai ali, está elaborando. Aí vem para o reino animal. Depois do animal, vem para o homem, né? Então, agora, quando você chega no homem, ali você já tem a sua individualização. Ali você tem, o seu espírito. O espírito da Gláucia. Começa dali. Aí dali para cá, aí começa a ter a encarnação. A encarnação dos espíritos na raça humana. A espécie humana, né? Ele está falando aqui, ó. Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos, que chegaram a um certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. Por quê? Porque a gente já adquiriu, ao longo dessa elaboração do nosso espírito, foi adquirindo. No vegetal, a planta não tem a sensibilidade? Tem sensibilidade. Depois, quando chega no animal, o que o animal tem? Já é o instinto, não é? Depois, quando já vem o homem, a gente já vai ter o quê? Sentimento. Depois, e o amor. Então, assim, isso vai o quê? Vai havendo uma elaboração, a gente vai se preparando, não tem como, né? Pegar um animal que não tem ainda, não tem intelectual, eles se comunicam de outra forma, né? Mas nós não. Nós, com a razão, a gente já é diferente, né? É um ser diferente. Por quê? Porque tem essa superioridade moral
Ali a gente já começa a desenvolver o quê? Responsabilidade, né? O que é certo do que é errado. Então, e é a superioridade moral. A gente já vai desenvolvendo o amor, o perdão, alguma coisinha já está desenvolvendo ali, né? Porque esses dias eu vi uma reportagem de um espiritualista falando dos espíritos dos cachorros. Quando eles morrem, os espíritos dos cachorros procuram a família Que tinha. a família que tinha na outra vida. Será que isso é verdade? Já li também sobre. Eu também li, mas não. O Chico também falava Não muito, sei. né? Dele, Dos sobre. animais, É. né? Sobre os animais. Mas A única coisa que eu sempre vi que o Chico falava é que a gente tem que tratar, por exemplo, igual o cachorro que vive com a gente, bem, para ele ter uma progressão maior. Porque se a gente tratar ele mal, ele vai ser aquele cachorro bravo, revoltado. ficar amarrar. Aí, então a gente tem que A gente- educar ele para a próxima encarnação ele estar melhor. Só que a única coisa que eu vi. Eu também já li alguma coisa sobre Plutão, né? Plutão tem os homens, corpo de homem e rosto de animal. Igual aqueles que a gente vê naqueles filmes antigos, né? E ali Plutão já é um mundo, né, que já está para os animais já reencarnar. Agora eu não sei como é que essa fusão, se isso é verdade. Porque assim, eu acho meio doido, sinceramente. Também Acho meio doido. Por quê? A gente aprendeu não sei, aquela escala lá da evolução dos seres, né? É a de Darwin, não lembro. Eu sei que a gente aprendeu que os animais vai evoluindo, né? Chega no macaco, depois vai para o Homo sapiens, depois chega em nós. Então, assim, é uma evolução. Querer misturar homem com animal, eu acho que é meio... Assim, parece que a razão não dá para entender, né? Será que o país Plutão está mais atrasado que a Terra? Porque é assim, ou... pelo que eu estudei, sim, tá, ele é atrasado. Porque, o que pode acontecer? Às vezes, o espírito, ele pode tomar forma de animal. Né? Ele pode, porque ele quer. A mente dele quer. Ou então, a gente já viu em livros espírita, por exemplo, num caso de obsessão. O obsessor, ele vai incutindo na sua cabeça, você vai ser um cachorro, você começa a andar igual cachorro. Isso aí eu também já vi, já estudei. Então, assim, mas só que assim, quando você chega na condição de homem, você é homem. Enquanto você está ali nos animais, você vai passando por etapas. Não tem como, né, o animal misturar com o homem. Igual, na verdade, não tem como ele regredir. Ele pode estacionar, né? Mas a regressão é igual aos ovoides, né? Finge que não liga. Esses telefones ficam ligando pra gente. Que recuso? Recusa. Então, assim, é isso mesmo. Isso que está falando. Porque senão ele regride. Ele vai voltar para corpo de animal? Não vai. Isso não tem. A razão, a explicação, o esclarecimento mostra pra gente que isso não tem jeito. Não tem como. O que pode acontecer? Do meu perispírito tomar a forma de um animal e eu ficar ali por um tempo, fixado naquele tempo, achando que eu sou um animal. Isso aí quando desencarna, principalmente as pessoas que por exemplo, têm sido louca na Terra, né? Elas começam a perder a memória, né? Não, talvez nem é obsediado, mas é a falta, assim, de capacidade de raciocinar, e a pessoa vai fazendo, vai perdendo, vai babando, vai ficando, né, incomum. Ela acredita que ela mesma não tem raciocínio próprio. Então, ou seja, ela estaciona ali. Aí depois do desencarne, o que acontece? Ela é socorrida e ali tem uma preparação, um trabalho para que ela recobre
a sua forma. A sua forma de como ela era antes. Às vezes, não é nem nessa reencarnação que ela passou por aquele período de loucura, né? De doidura. E sim numa outra. E ali ela vai entender que aquele processo que ela veio é por motivos os quais levou ela, né, a passar por aquilo. Sim. Aí ela começa no período dali, né? Porque ela já teve uma evolução. Porque aquela forma que ela transformou fez ela crescer, porque ela teve que passar por aquilo, pelos transtornos. Porque por mais que ela seja, por exemplo, dada como louca, e as pessoas não acreditam, mas ela tem períodos ali de perturbação com ela mesma. Eu sou ou não sou? Né? Eu devo ser tratada dessa forma ou daquela? Isso tudo, eu já li um livro desse jeito, isso muito tudo lindo. tem a ver no passado, vidas passadas. É isso. Alguma coisa aconteceu lá no passado que me trouxe esse desequilíbrio, né? Exatamente. Então é isso, né? Esse parágrafo aqui esclarece essas dúvidas nossas aqui, ó, porque ele fala assim, ó, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que atingiram um certo grau de desenvolvimento. Então, quer dizer, existe espírito em animal, nos animais, só que não atingiu o grau de desenvolvimento. Agora que atingiu o grau de desenvolvimento, aí, ele pode encarnar. Realmente, Por exemplo, fala muito daqueles espíritos que parece os elementais, né? Que são tipo aqueles gnomos, espíritos assim, eles falam que... Doente. Tipo na literatura seria isso daí. Será que eles às vezes não estão prontos ainda? Não está pronto para... tipo os animais, né? Por exemplo, como você falou, eles têm um instinto, né? Tem. Mas é que eu acredito que há alguma coisa que alimenta ele, o corpo dele, para estar aqui. Ele também existe o espírito e perispírito e corpo, né? Que é a alma encarnada. Ele tem a individualização dele. Só que não, ele, como diz aqui, ó, ele não está preparado ainda. O grau de desenvolvimento, como ele não tem esse grau de desenvolvimento, de superioridade moral e intelectual sobre os outros. E esse grau de desenvolvimento seria o quê? A superioridade moral. É o entendimento, né? Do certo, do errado, do bom, do mal, né? Do bem, do mal. Mas aí é o que o Germano falou, que se você é que vai, através do animal, por exemplo, do cachorro, se você tratar o cachorro bem, ele vai, eu acredito que ele, para a próxima encarnação dele, que ele vem como, por exemplo, homem, né, como hominal que fala, né? Hominal, ele vem o quê? Ele já vem com esse senso de bondade. Né? Porque vai desenvolvendo. Isso. A gente vai elaborando, desenvolvendo em nós esse senso dos animais. E a gente vai passar, tipo, do cachorro. Tem muitos e muitos outros animais para a gente passar para chegar no homem. Demora, é muito. E cada animal a gente vai desenvolver, vai elaborar aquilo ali que o animal, a raça traz, né? Isso que o Germano falou, fala o seguinte, os animais, eles são considerados para nós os nossos irmãos menores. São irmãos nossos em elaboração, em evolução, ali, tá ali. Agora eu vou ter um animal para maltratar, para deixar amarrado, para deixar sem comida, para fazer morder, matar alguém. Eu vou ter responsabilidade nisso daí. É a mesma coisa da gente ter um filho, você pega esse filho, você não educa, não ensina ele no bem. Você vai estimular ele só no mal. Matar, fazer isso, fazer isso. Você vai ter responsabilidade quando ele crescer no que ele for fazer. Você tem um pouco de responsabilidade. Então, a mesma coisa é os animais, né? Aquele animal que está com nós, tudo que está com nós é para a gente ajudar no desenvolvimento do bem. Não estimular no mal,
né? Porque fala que a gente, igual, a gente tem maldade, tem nervoso, tem ira, tem ciúmes, isso tudo a gente traz de quem? Dos animais. A gente foi elaborando, né? Foi desenvolvendo, a gente tem. Agora tem que fazer o quê? Tem que fazer com que isso aí se transforme em amor. Isso muda, né? Modifica. A alma é um espírito encarnado, do qual o corpo não é senão um envoltório. Então, a alma, quando fala alma, é aqui para o livro dos Espíritos, quer dizer que é o espírito encarnado. É eu aqui na Terra. É. A alma Isso. é o espírito encarnado. Isso. Há no homem 3 coisas. 1. O corpo, ou ser material análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. 2. A alma, ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. 3. O laço que une a alma e o corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. É bem interessante. Laço une né? a alma ao corpo. Ó, então, ele fala aqui que o homem, quer dizer, o encarnado, ele possui 3 coisas. O corpo ou ser material análogo, quer dizer, a nossa matéria física, ela é parecidíssima com a dos animais, né? E ela é animada por quem? Pelo princípio vital. Os animais, tudo que tem vida, tem o princípio vital, né? Aí ele vem. Aí, segundo, a alma ou ser imaterial, que é o espírito, né? Encarnado. E o 3 é o laço que prende a alma ao corpo. Então, ele é o intermediário entre a matéria e o espírito. Por quê? A matéria ela é muito densa, ela é muito compacta, né? O espírito, ele é fluídico, ele é diáfano. Como que vai fazer a ligação dos dois, né? Um é totalmente grosseiro, o outro é totalmente sutil. Então, aí precisa desse terceiro elemento. Por quê? Porque ele vai fazer a ligação dos dois. E mais para frente vai explicar que esse elemento que faz a ligação, de que ele é composto? De um pouquinho de matéria e um pouquinho de fluido. Para ter a ligação, né? O homem tem, assim, 2 naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, dos quais tem o instinto. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. Então, a gente tem 2 naturezas. A natureza corporal, do mundo físico, Que participa da natureza dos animais. cujos instintos lhes são comuns, né? Quer dizer, é comum. A gente tem instinto ainda, né? A gente já está desenvolvendo sentimento para ir para o amor, a plenitude do amor, né? E aqui, pela alma, participa da natureza. Então, a gente tem 2 naturezas. Aqui, a física corporal, né? Do mundo físico, e a dos espíritos. Porque a gente aqui hoje é matéria e espírito, né? O laço, ou perispírito, que une o corpo e o espírito, é uma espécie de envoltório semi-material. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, mas que pode acidentalmente tornar-se visível e mesmo tangível, como ocorre no fenômeno Das aparições. Então, a gente tem uma natureza física, que é o corpo físico, e a natureza espiritual, que é o nosso espírito. E tem um terceiro elemento, que é o laço, que é o perispírito, que vai ligar os dois. Essa natureza corporal com a natureza espiritual, né? E aí ele fala, é uma espécie de envoltório semimaterial. Ele é composto de um pouco de matéria física e um pouco da parte espiritual, né? Por quê? Para haver a ligação. E aí ele fala, né, que a morte, morre quem?
Corpo. O corpo de carne, o corpo físico, né? Que é o mais grosseiro. Aí o espírito vai conservar o segundo, né? Ele vai ficar vivo, ele vai permanecer vivo. E que ele é um corpo etéreo, quer dizer, fluídico. O nosso olho, aqui eu como encarnada, se eu não for médium de vidência, eu não consigo ver. Eu não consigo enxergar os espíritos, né? Mas também esse espírito, que é invisível, ele também pode se tornar visível e tangível. Pode até pegar, sentir quentinho, sentir durinho, igual o nosso corpo é, né? Mas isso no quê? No fenômeno das aparições. Então, isso aqui no fenômeno mediúnico, né? Tem que ter o quê? Tem que ter o fluido lá que é necessário para haver a aparição, a vidência, né? A materialização. Então tem que ter, né? O médium, o espírito encarnado, ele é médium. E aí ele vai doar a parte física, é a parte do ectoplasma, para que o espírito possa se materializar, né? O espírito não é assim um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, circunscrito, que, em certos casos, é apreciado pelos sentidos da visão, audição e tato. Então, aqui, ó, é bem interessante, né? Quer dizer que o espírito, ele não é um ser abstrato, indefinido, que a gente não vê, né? Que ele só é possível conceber-se pelo pensamento. Não. Por que ele não é? O espírito, ele tem o quê? Ele tem o perispírito, né? Ele é um ser, e aqui ele fala, é um ser real, circunscrito. Em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Por que ele se torna? Por causa do perispírito. O perispírito é a roupa, né? É o que modela o espírito. Ele quer apresentar de uma forma, ele faz. Ele quer apresentar de outra forma, ele faz de outra forma. Isso no mundo espiritual e no mundo físico. Por exemplo, o espírito quer aparecer para outro, para alguém aqui, né? Ele faz a forma que ele quer. Eu quero aparecer um cachorro, eu quero aparecer o Bezerra de Menezes, né? Então ele toma forma. Não é só pensamento, achar que ele é um pensamento. Não é. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais nem em força, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Então, olha, os espíritos, quer dizer, tem várias classes, diferentes classes. Não são iguais, não existe ninguém, nenhum espírito igual ao outro. Por quê? Porque eles podem divergir em poder. Um pode ter um pouquinho mais, o outro pode ter menos. Inteligência, um pode ter desenvolvido ciência, o outro pode ter desenvolvido arte e outras coisas, né? Então, e nem saber e nem moralidade. Por quê? Porque é único. O ser, ele é único, o espírito é único. Porque a gente não é máquina, né? Não é robô, não é máquina. Para todo mundo vai fazer a mesma coisa, não. Com o livre-arbítrio, a gente reencarna, a gente tem um caminho mais ou menos direcionado. Mas nesse caminho eu posso mudar muita coisa. Eu posso desistir, ou eu posso querer chegar até o final mais rápido. Depende, né? Então não existe ninguém, espírito igual. Tudo com a mesma evolução. Não. Por quê? Porque o caminho que cada um faz e percorre é único. É único, a sensação é única. O livre-arbítrio é único, né? Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros por sua perfeição, seus conhecimentos, sua aproximação de Deus.
a pureza dos seus sentimentos e seu amor ao bem. São os anjos ou espíritos puros. As outras classes se distanciam cada vez mais dessa perfeição. Os das classes inferiores são inclinados à maioria das nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. Eles se comprazem no mal. Entre eles há os que não são nem muito bons, nem muito maus, mas trapalhões e importunos que maus. A malícia e as inconsequências parecem ser sua diversão. São os espíritos estouvados ou levianos. Então aqui ele falou que não existe, os espíritos pertencem, existem diferentes classes, né? E aí ele fala que os da primeira ordem são os espíritos superiores. E que esses espíritos, o que distingue, o que caracteriza eles? A sua perfeição, né? A gente tem perfeição? Está distante, né? A gente mais erra certa, né? O conhecimento do espírito superior é diferenciado. Ele tem conhecimento, né? A proximidade de Deus é outra também. A pureza dos sentimentos, o amor ao bem. Então, esses são quem? São os espíritos puros, os anjos. Que é o quê? Que é o que a gente está fadada a um dia ser. Um dia nós seremos espíritos superiores, né? Nós teremos perfeição, nós teremos conhecimentos em tudo quanto a área, nós seremos próximos de Deus, né? A gente vai ter pureza de sentimento. Não vai ter sentimento, uma hora tem raiva, uma hora tem amor. Uma hora eu quero bem, outra hora eu não quero. Não vai ter isso, né? A gente vai ter a pureza. O nosso sentimento é o amor. Ajudar a todos, né? Então, esses são os espíritos superiores, que a gente até está vendo no livro dos espíritos, né? Falando. E aí ele fala que aí tem outras classes. E que essas classes, elas são distanciadas, né? Dessa perfeição. Por quê? Porque existe uma escalada evolutiva. Espírito imperfeito, espíritos bons e os superiores, né? Os gênios puros. Então, não tem como. É uma escalada evolutiva. Você vai passando degrau por degrau. Eu vou crescendo em conhecimento, eu vou crescendo em amor, em sentimento, até chegar lá no topo da perfeição, né? Quanto isso, ó, é o que ele falou aqui, tem as categorias inferiores. Nessas categorias, o que é que impera? As paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho. Então aí, se a gente for olhar, observar os espíritos superiores e nós, a gente está mais perto do quê? A gente está perto aqui da proximidade de Deus? Da perfeição, do conhecimento, da pureza? Não. A gente está mais perto, eu acho, do ódio, da inveja, do ciúme, do orgulho. Só que a gente já está começando a querer largar mão disso, né? Já está começando a querer ser bom. E aí ele fala, né? Esses espíritos inferiores, eles comprazem no mal, eles gostam. Então, vocês gostam do mal? De fazer o mal, de judiar? Gosta disso? Eu acho que a gente já mudou um pouquinho, né? A gente já não é aquele que quer, que compra, igual ele falou, comprazem no mal. Não. Pode ser que para trás a gente gostava, mas hoje não. A gente faz o mal para alguém, a gente fica com a consciência pesada, fica ruim, fica mal demais da conta, para equilibrar dá um trabalho danado, né? Então eu falo assim, que a gente já está saindo do espírito inferior, já está começando a querer ser bom, mas ainda está distante do espírito puro, né? E aqui ele fala, esses espíritos inferiores, é assim, dentro do inferior tem classe, subclasse, classes, tem várias classes, né? Então tem espírito que já não é muito bom, não é muito mal,
Tem espírito perturbador, que gosta de perturbar, de desequilibrar. É só a gente olhar tipo o nosso mundo físico, né? A gente encontra todo tipo. Toda sorte de pessoas, né? Tem pessoas boas? Tem. Tem gente boa? Tem, também tem, né? E aqui ele fala malícia, as inconsequências, parece ser o que neles predomina. Então, o que é a malícia, né? Eu tô te olhando, mas eu tô pensando o que eu vou fazer para te prejudicar, né? Aquela carinha de boazinha, mas no fundo eu tenho uma malícia, alguma coisa ali para articular, para derrubar a pessoa, né? Então, esses são os espíritos inferiores. Eles são desse jeito, são assim. São estudios ou levianos. Então, esses espíritos não tá nem aí, né? A gente já é assim? Eu acho que não. Já está um pouquinho evoluído. Eu acho que já melhorou, um passinho, Por mais né? que eu não gosto de uma pessoa, eu não fico olhando para ela e articulando. É o que eu falo. A gente tem que seguir a nossa vida, o nosso caminhar. O outro Segue dele. segue dele. Se a gente ficar empucada, implicando, fez isso, eu vou fazer aquilo, a gente perde tempo. A gente vai conquistando o quê? Dívidas, mais dívidas. Vai se enrolando mais e mais. Então a gente tem que pensar que cada um segue o seu caminho e lembrar daquela assertiva de Jesus, fazer ao outro o que quer para nós, né? Tudo que a gente deseja para o outro é o que volta para nós. Então, tem que ter cuidado no nosso desejo, né? Os espíritos não pertencem perpetuamente à mesma ordem. Todos progridem, passando por diferentes graus de hierarquia espírita. Então, Quer quer dizer, todos né? progridem, mas tem uns que tá quase evoluindo, aí ele cai, né? Ele faz uma coisinha errada. Aí tem que equilibrar, harmonizar para continuar, né? Para continuar a caminhada, né? Então ele fala que os espíritos, quer dizer, não ocupam perpetuamente. Quer dizer, a gente, eu sou espírito inferior, então eu vou ficar para sempre inferior? Não, não vai. Graças a Deus. E aí ele fala, todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. A gente vai estudar sobre essa hierarquia espírita, né? O que é o quê? As 3 categorias, espírito puro, espírito bom, espírito imperfeito. Vai passando por elas, vai passando até ir desligando, até ir conquistando coisas boas e deixando as coisas ruins, né? Esse progresso ocorre pela encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova que devem suportar por várias vezes, até que haja alcançado a perfeição absoluta. É uma espécie de exame severo ou depurador, de onde eles saem mais ou menos purificados. Sim. Então, assim, essa melhora, né? Quer dizer, essa evolução que a gente vai acontecer em nós, ela acontece através da encarnação. Através da reencarnação. Eles estão passando por uma prova, né? Isso. Aí ele fala, pode ser expiação ou pode ser missão, né? Deus dá uma tarefa, vamos supor, ele dá uma tarefa para nós, a gente não consegue cumprir essa tarefa. Aí na outra vida, a gente vem expiar essa tarefa. Aí não vai dar missão. Você vai dar uma tarefa, você deu uma tarefa para alguém, pediu para ela fazer, eu vou viajar, você cuida da minha casa? Cuido. Você viaja, quando você chega a casa está despencada, de perna pro ar. Da próxima vez que você for viajar, você vai deixar a pessoa cuidar da sua casa? Não vai. Então, a mesma coisa é a gente. A vida, Deus dá tarefa para nós. Não consegue cumprir, ele dá essa tarefa para o outro. E a gente vai ter que espiar.
né? Aí a gente vai ter que se mostrar capaz de ter aquela tarefa. Então, por isso que fala, uns é expiação, é doença, é pobreza, que mais que pode ser uma expiação? Um filho difícil, uma esposa difícil, um marido difícil, né? Isso tudo pode ser expiação, né? Então, e aí é expiação, quer dizer, é sofrimento, é um sofrimento. E a missão? A missão é uma tarefa que Deus dá na nossa mão. Se Deus dá na nossa mão a tarefa, é porque a gente tem condição de cumprir ela. Eu tenho condição. Eu já tenho condição de cuidar daquilo que Deus me deu. Mas se por como você falou, um deslize lá, um descuido, eu não cuido, Começa a fazer coisa errada. aí o que vai acontecer? O que Deus faz? Não vai me dar a tarefa. Vai esperar eu evoluir um pouquinho, vai esperar, aí eu vou ter que espiar, eu vou ter que sofrer um pouquinho, por quê? Porque eu vou ter que aprender a ter responsabilidade, né? Ter compromisso. Então aí ele não vai dar a missão para nós. Igual, dá a missão de ser pais. Tem pessoas que não podem ser pais. Tem pessoas que quer ter filho, não consegue ter filho, né? Vamos dar esse exemplo. Quer ter filho, não consegue. Por que será? Alguma coisa no passado aconteceu para que está acontecendo isso agora, né? Por exemplo, tem pessoas que não casam, não tem lar, né? Não constitui lar, fica solteiro, sozinho, do começo até o fim da vida. Tem uma explicação, uma razão de ser disso daí, que não é nós que vai julgar nem ficar falando, né? Mas tudo que tem aqui, tudo que a gente passa é consequência do passado, é consequência de vidas passadas. Só que a gente, com o passar do tempo, Deus vai dando. Ele dá uma encarnação naquela situação, ele dá outra. Deus tem paciência com a gente, muita paciência. É igual a mãe. Você manda o menino lavar o copo. Lava essas vasilhas para mim, lava isso aí. Lava tudo mal lavado. Com comida, não enxaga direito. Pois lá, o que a mãe faz? Vai lá e lava de novo. Põe de volta, lava tudo de novo. Ficou mal lavada, lava tudo de novo, até aprender a fazer certo. Então Deus é assim com nós. Ele dá oportunidade. Se a gente não fez direito, Ele dá outra. Ele dá outra. Deus não desiste de nós, né? Até que a gente vai chegar uma hora que a gente vai ter maturidade, responsabilidade e já conquistou aquilo ali. Aí a gente vai em busca de outras coisas, de outros conhecimentos, de desenvolver outras aptidões, né? Que a gente tem. Até que a gente atinja a absoluta perfeição moral. Vamos parar aqui? Já está no... falta 5. Falta 5. Falta 7 minutos aqui. Então, vamos. Peça a caneta aí. Esse parágrafo aqui, né? Deixando o corpo? Vamos continuar mais um? Não. Aonde nós paramos? Nós paramos no moral? A vida material é uma prova. Deixando o corpo, aí fica para semana que vem, então. Isso, vamos deixando o corpo já. Semana que vem vai ser dia... Vai ser, hoje é... 3? Hoje é 16. 16 com 7, 23, né? 23 do 9. O mês está acabando. Porque agora já fica mais gostosinho o estudo, né? A hora que começar as perguntas ainda fica melhor. Fica melhor ainda. Então vamos lá. Alguém quer fazer a prece? Quem está aí? Tem gente. Quem quer? A Nair, a Isabel Cristina. Boa noite. A Lei, a Natália. E tantas pessoas que estão aí a gente não vê, né? Sejam bem-vindos ao estudo. Uma boa noite. Tudo de bom. Fazer a prece? Vamos cerrar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecer a Ele por mais essa oportunidade em nossas vidas, que a gente possa elevar a nossa moral, né, na espiritualidade, agradecendo a Deus por estar conosco, estar nesta casa bendita, que Ele possa nos acompanhar essa semana,
nos levando e nos trazendo para nossas casas, para os nossos trabalhos, que a gente também possa elevar a nossa moral através de pensamentos positivos para aqueles que necessitam de um apoio, de um abraço, de um carinho, que Jesus possa estar presente em todos os lugares dessa cidade, principalmente nas creches, hospitais, no asilo, que os nossos governantes também tenham mais paciência uns com os outros e saiba fazer uma administração melhor. Que o Senhor possa também estar no nosso lar, com os nossos familiares enfermos, com as pessoas que nos amamos, que nos amam, os nossos filhos, né, os nossos parentes, os que já se foram, que o Senhor também possa estar sempre presente em suas vidas. E aqueles que aqui se encontram, que Jesus possa abrir uma porta e possa levar o carinho, o amor maior a todos aqueles que procuram a paz. Que o Senhor esteja conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Amém. Seja. Obrigada a todos, né? Uma boa noite. Fiquem com Deus.